Olá, o Imóvel Class TV está entrando agora na sua casa com as novidades do setor imobiliário para você. E no programa de hoje vamos mostrar uma reportagem especial sobre o crescimento do crédito imobiliário no país. Veja como o financiamento habitacional mudou a vida dos brasileiros. No último final de semana da Vila Sérgio Berti, em Gramado, você vai conhecer o projeto da Cozinha Gourmet da arquiteta Lídia Maciel. No estúdio, vamos falar sobre os novos padrões de segurança e conforto para as construções, determinados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV começa agora. Quem não sonha em adquirir a casa própria, não é? Pois nós começamos o Imóvel Class de hoje falando sobre financiamento imobiliário. Fomos atrás da melhor opção para cada tipo de renda e de imóvel. Muita gente está realizando um sonho que era impossível. A gente teve a redução das taxas de juros e o aumento do prazo. Os números são cada vez maiores. Nós vamos estar pagando, mas vamos estar pagando uma coisa que é da gente. Hoje o financiamento está aberto em toda parte. O crédito imobiliário vive um momento histórico no país. Nunca os juros foram tão baixos para financiar a casa própria. E os brasileiros estão com bem mais tempo para quitar essa dívida. Normalmente o prazo chega a 30 anos. Qualquer banco ou instituição financeira hoje oferece boas condições de financiamento e principalmente com mais prazo, que era o que não tínhamos também, não é? Um financiamento, conforme crescia, ele diminuiu o prazo. Em 1996, os bancos emprestaram dinheiro para a compra de 82 mil imóveis no país. De lá para cá, a busca por financiamento disparou, principalmente a partir de 2005. No ano passado, os bancos financiaram 860 mil unidades. Com o passar do tempo, a burocracia para liberar os recursos diminuiu. A gente faz uma aprovação de crédito e contratação, em 15 dias é possível ter a assinatura de um financiamento. E atualmente, quase todos os bancos oferecem crédito imobiliário, mas a Caixa Econômica Federal detém 70% do mercado. Em 2002, a Caixa liberou 5 bilhões de reais para financiar imóveis. No ano passado, os recursos chegaram a 106 bilhões. O que nós fizemos em 2002, hoje a gente faz a cada 2 semanas. São mais de 500 milhões de reais por dia em financiamento. Parte desse montante milionário foi emprestado para esta família. Nós temos quase 15 anos de casado, né? E 13 anos pagando aluguel. Aí tu imagina só, né? Aí chegou uma hora que ela disse assim, não, ó, não pago mais aluguel, tu dá um jeito. O casal conseguiu 100 mil reais para adquirir uma casa em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. O que tu sente por essa casa que tu não sentiu pelas outras? Eu sinto uma felicidade de estar aqui, porque meu objetivo sempre foi ter a minha casa, né? Toda a minha vida. Eu sinto um carinho, assim, uma vontade de fazer as coisas, até um vasinho de flor que a gente compra, parece que tudo tem um sentido diferente. Aqui ficou a sala com a cozinha junto aqui. Botemos sofá, mostramos um rackzinho aqui, botemos aqui, né? Aqui é bem bom, bem maior do que o outro quarto que a gente tinha. Aqui é tipo um armarinho, né? Que eu coloco meus brinquedos, minhas coisas. O novo lar foi comprado através do Minha Casa Minha Vida. O programa do governo federal é para quem ganha até 5 mil reais. O valor máximo do imóvel depende da cidade, varia de 90 mil até 190 mil reais. Em Porto Alegre, o limite é 170 mil reais. Os juros ficam entre 4,5% e 7% ao ano. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida tem as faixas de renda, né, que alteram as taxas de juros. Quanto menor o salário, menor a taxa. E ainda tem o desconto, né, o subsídio, que chega até 17.900, né? Também existem algumas regrinhas. Tem que ser o primeiro imóvel, no caso não pode ter nenhum imóvel no nome, nem ser proponente, comprador em outros imóveis. Tem que ser um imóvel que tenha a finalidade de ser a moradia dele. E tem que ser imóvel novo. O conceito de imóvel novo é aquele que tenha até 6 meses de habite ou que nunca tenha sido ocupado ou alienado. E para financiar o usado, como faz? Ela pode financiar aí não no plano Minha Casa Minha Vida, que tem subsídio, mas ainda tem a linha carta de crédito FGTS, que ainda assim são recursos do fundo de garantia e tem uma taxa de juros menor também.
A modalidade Carta de Crédito FGTS financia imóveis novos ou usados de até R$ 190 mil. A taxa de juro anual fica entre 7% e 8%. Quanto mais alto também o valor financiado, mais caro, né? Para financiar acima desse valor, o banco usa um sistema chamado de SBPE, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Para imóveis até R$ 500 mil, o juro fica a partir de 8,5%. Acima de 500 mil, a taxa sobe para no mínimo 9%. E para imóveis comerciais, os juros passam de 10%. Conforme vai crescendo o valor do imóvel, vai diminuindo o interesse por financiamento. Porque são pessoas mais capitalizadas em condições de simplesmente adquirir o imóvel sem depender de financiamento. Até entrar na casa nova, todas as famílias precisam estudar números, taxas, comparar preços. Mas a melhor parte é quando se percebe que o sonho já cabe dentro do bolso. Para nós mesmos sonhar era impossível para nós. A gente olhava o preço das casas, dos terrenos, tudo caro, né? É uma conquista. Termina neste domingo em Gramado, na Serra, a Vila Sérgio Berti. E hoje a gente traz para você mais um ambiente que compõe essa bela mostra de arquitetura e decoração. O projeto da Cozinha Gourmet da arquiteta Lídia Maciel. Cozinha que agrega alguns outros espaços, mas que a função primordial foi pensar num ambiente funcional que pudesse comportar, então, pequenos e grandes eventos e que desse essa cara diferente para o ar de Gramado. O primeiro elemento que foi pensado dentro do espaço foi a nossa lareira. Então ela é uma lareira, né, de etanol, na verdade, que ela tem toda essa característica com essa pedra mais robusta, que ela então tem o primeiro, né, ponto focal do espaço. Juntamente com essa lareira, a gente criou então esse lounge. Esse lounge, então, ele é composto por 2 poltronas, uma mesa, essa tela maravilhosa que já dá uma pincelada, então, do que a gente estava imaginando para o espaço, que é trazer, então, essa brincadeira do color blocking, que é essa tendência na moda e na arquitetura. Um tema que a gente usa muito na moda, que alinha, então, todas as cores vibrantes e as suas aplicações. Então essa brincadeira do magenta, que como é o meu casaco e tem umas almofadas dentro ali do espaço, o verde-limão, um amarelo mais cítrico que nós utilizamos dentro dos armários, que depois também eu posso mostrar para vocês. Então, na verdade, essa composição de cores mais vibrantes que a moda realmente está lançando no mercado e que realmente está sendo bastante utilizada. Outro detalhe interessante desse primeiro ambiente aqui da Cozinha Gourmet é a relação, então, do teto espelhado. Então, fomos analisar, né, o ambiente como um todo e a ideia foi, vamos trabalhar esse primeiro ambiente como se fosse um cubo. E aí, esse cubo revestido de espelho para dar essa impressão, então, de um pé direito mais elevado, né, e uma chegada realmente mais diferenciada, né? Nós estamos, então, na área principal, central, então, do nosso espaço da Cozinha Gourmet, que é a nossa ilha. A nossa ilha, ela comporta, então, toda a área de preparação, realmente, né, dos pratos que vão ser feitos, né, dentro do nosso ambiente, porque essa cozinha, ela foi pensada para ser uma cozinha funcional. Então, aqui, a gente pode ver a disposição, então, dessas banquetas, né? Então, são 6 banquetas, elas ficam realmente de frente para as pessoas quando elas estiverem preparando, para os chefes quando vierem prestigiar o espaço. E, ao mesmo tempo, as visitas, elas podem usufruir, né, do elemento que compõe a nossa bancada, que é essa chopeira maravilhosa, que realmente ela já foi testada, já foi aprovada. E todos os homens que entraram dentro do ambiente disseram que certamente vão querê-la no próximo projeto. Então essa cozinha ela é composta então por essa ilha e por toda essa composição
de eletrodomésticos e móveis que não nos dão esse suporte para a cozinha funcional. Então aqui a gente também tem um produto, né, diferenciado que a gente está apresentando dentro do evento, que é essa parte de ferragens com tecnologia, com, né, sensor de toque, gavetas também com esse mesmo sistema. Então isso que a gente tem que trazer para o visitante, o que a Sergio Berti tem de diferente. Desde julho, quem adquiriu um imóvel na planta está tendo mais garantias de que receberá exatamente o que esperava. Isso porque entrou em vigor uma norma técnica de desempenho para a construção de casas e prédios. Segundo essas novas regras, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, indica padrões de segurança e conforto independente de como será a construção. Para nos falar sobre isso, eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com a arquiteta Annelise Cancelli, que integra o Conselho Técnico do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Annelise? Bem-vinda. Obrigada. Queria começar te perguntando, essas novas técnicas, essas novas normas surgiram por quê? Houve uma explosão desenfreada de construção? Houve, digamos, uma perda de controle de qualidade ou não? Na verdade, essas normas sempre existiram, que é um padrão de como se deve fazer. O que mudou é que a norma de desempenho agora remete ao Código de Defesa do Consumidor. Então, além da norma de como se deve fazer, também existe uma medição, se faz a aferição do que foi construído. E isso vai dar mais segurança ao usuário, sim. Como é que funcionava? Como eram essas regras e como elas são agora, para a gente entender bem? Bom, as regras existiram, como eu disse, a ABNT sempre fez em todos os setores, pisos, vedação, parte acústica, parte térmica, de conforto térmico, uma sugestão de como deve ser feito, um padrão. O que não existia... Mas era uma sugestão de material, de qualidade, era especificado, assim, detalhado? Era especificado e detalhado. O que não existia era de que maneira devia ser feita esta aferição do resultado. É isso basicamente que mudou. E essa aferição não era feita? Não era feita. E hoje ela é feita obrigatoriamente ou não? Ela poderia ser feita em alguns setores, mas não haviam regras específicas para medição em todos os componentes de uma construção, como existe hoje na norma de desempenho. Por exemplo, tem uma questão, por exemplo, de ruído, né, isso, que é interessante. Né? Então, fica estabelecido o nível máximo de ruído que aquela esquadria, por exemplo, pode deixar passar. E para isso é dito que sistema de medição vai ser feito. O que significa isso, Annelise, em termos práticos para o consumidor? O que muda nessa garantia dele? Existe uma segurança de que em indo morar num prédio, tu não vais ter teu sono prejudicado, por exemplo. Muitas construtoras já estão adotando vidros duplos nos dormitórios. Tem a questão do ruído, questão de sustentação e... A questão do conforto térmico, a questão de segurança é muito importante, por exemplo, o piso ser antiderrapante, a questão da acessibilidade, vedação, né? E a resistência à água em várias maneiras. A parte de segurança de incêndio é muito importante e também a segurança no uso e manutenção do imóvel. Bom, a gente segue daqui a pouquinho esse bate-papo com a arquiteta Annelise Cancelli, ela que integra o Conselho Técnico do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Dando sequência, então, ao nosso ambiente, nós estamos entrando na área do jantar.
Essa área do jantar, então, ela compõe com a mesa de jantar, que é uma mesa que nos traz 10 lugares. Essa mesa toda branca, que ela foi pensada como ser realmente um elemento mais escultórico. É uma mesa que traz peças características da Sérgio Berti, que são essas cadeiras no modelo medalhão, e que foram personalizadas para o espaço com essa logo que mostra, então, o símbolo da Vila Sérgio Berti. Então, esse bordado que deu essa personalização, que eu achei que ficou bem interessante. Ao redor, né, dessa nossa mesa, que é esse ponto focal central, nós temos esses bancos. Esses bancos, eles servem, na verdade, para compor esses pequenos eventos, né, que vão ser, né, feitos, né, ou recepções que vão ser executadas durante o evento ou no decorrer da vila. Então, são bancos com capitonê. Eu trouxe, então, essa laca metalizada, que é um cinza maravilhoso, como uma base mais neutra. Em cima, então, foram jogadas todas essas almofadas com as cores que eu comentei no início. Então, essa brincadeira de textura, de tamanhos, de formas, essa parte geométrica que está muito atual. Então, essas linhas, né, que eu gosto bastante de trazer, as diagonais, essas misturas mais de tonalidades, mais suaves, mas com esse brilho. Então, essa composição que eu acho que dá a personalização do ambiente. Esse nosso aparador também foi executado especialmente para o espaço. É um dos nossos móveis que o escritório está lançando aqui na vila. Aqui a gente acabou desenhando, ele é todo revestido com croco. Tem uma borda toda espelhada e compõe as portas com laca. Então, assim, são peças que elas realmente tiveram um estudo para serem lançadas e que elas criam, na verdade, junto com essa atmosfera das cores, um ponto mais moderno, um ponto mais sóbrio, né, dando essa neutralidade junto com as cores. Outro detalhe que eu gostaria de destacar e que não tem como não destacar é a questão das telas. Nós temos no primeiro espaço uma tela, né, que é na verdade do mesmo artista que compõe então esse trio de telas, e aqui no nosso espaço nós acabamos usando esse modelo de exposição, que é um modelo um pouco mais, né, também ousado, que é a sobreposição de duas telas grandes, né, em cima de um aparador. Essa brincadeira ficou bem legal, o pessoal gostou e eu acho que ficou também assim mais descontraído e permite também uma mobilidade das peças. Daqui a pouco, eu quero tirar ela daqui, quero colocar para o outro lado, existe essa possibilidade também. A vila está muito bonita e ainda dá tempo de você conferir os ambientes. A Vila Sérgio Berti fica na Avenida Borges de Medeiros, 4840. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Hoje eu converso aqui no Imóvel Class TV com Anelise Cancelli, arquiteta, integrante do Conselho Técnico do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Nós estamos conversando sobre novas regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que passou a indicar padrões de segurança e conforto para os imóveis. Isso se tornou uma garantia a mais para quem compra um imóvel na planta. Vamos falar um pouquinho agora, Anelise, das pessoas envolvidas nesse processo todo, que é o processo de construção e também da venda de um imóvel. Qual a importância de cada um? Bom, falando nos atores desse processo todo, o papel do incorporador agora vai ser definir a vida útil desse imóvel e, com isso, conduzir o projetista nas escolhas e definições. Agora, o usuário terá um papel importante na manutenção desse imóvel, não só na manutenção imediata, como também na manutenção preventiva. Às vezes o consumidor compra uma coisa, né, no papel, quando recebe o imóvel, nem terminou de pagar, o imóvel já está deteriorando, né? E às vezes ele compra um imóvel bom e, por falta de manutenção, logo aquele imóvel também está estragado, né? Quer dizer, essas regras vão ajudar todo mundo, então, digamos assim. Sim. São boas para todos os lados. E todos vão ter que trabalhar em conjunto para que isso seja um sucesso. Tu acreditas que se cada um desses atores cumprir o seu papel, Anelise, pode-se diminuir a quantidade de processos, por exemplo, envolvendo esses
atores dessa questão, dessa área de construção? O que vai acontecer com a NB 15575 é que as responsabilidades de cada um vão ficar bem mais claras. Então, esses papéis ficam determinados. Talvez aumentem, mas talvez aconteça exatamente ao contrário. No momento em que se dá a cada um a dimensão do seu papel, pode ser que as brigas e processos diminuam muito mais. Quem quiser conhecer mais detalhadamente essas regras, onde obtém essas informações? Os sindicatos de construção, o sindicato de engenharia, a associação dos escritórios de arquitetura, todos podem colaborar nessa divulgação. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Eu é que agradeço. Essa foi a Anelise Cancelli, arquiteta, ela que integra o Conselho Técnico do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Em homenagem ao Dia do Corretor de Imóveis, o Cresci RS promoveu nesta semana uma jornada de palestras e o Imóvel Class TV foi conferir esse evento. O evento ocorreu na terça-feira, dia 27 de agosto, dia do corretor de imóveis. A programação contou com 7 palestrantes e 2 mediadores. Mais de 200 pessoas participaram das palestras. Nós escolhemos a possibilidade de promover o 3º ciclo de palestras para seguir a ideia do nosso foco, que é a qualificação profissional. E nós marcamos com uma data mais importante da nossa categoria profissional, e por isso estamos aqui procurando, mais uma vez, trazer brilho ao corretor de imóveis, à corretora, e dizer que a nossa profissão está em plena ascensão. O CREA promove de 9 a 14 de setembro a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia e o Congresso Nacional de Profissionais. O evento acontece em Gramado, na Serra, e um dos assuntos debatidos tem tudo a ver com esse período de Expo Inter, crédito rural. Ardolino cultiva arroz em campos arrendados. Hoje a área de plantação é 50 vezes maior do que na época em que começou. O crescimento teve a ajuda dos empréstimos com juros baixos. Porque aí tu compra insumo barato, tu comprando à vista, tu compra barato. Há uma semana ele pegou emprestado R$200 mil na Caixa Econômica Federal, através do crédito rural. Para financiamentos de até R$300 mil, o banco não está pedindo um tradicional documento, o projeto técnico, que custa 2% do empréstimo. Um projeto de 200 mil ia pagar 4 para o agrônomo, né? E aí esses 4 já me salvam alguma coisa, né? A liberação de empréstimos aos produtores sem o projeto técnico não agradou aos engenheiros agrônomos, que são os profissionais que elaboram o documento. A categoria já pediu oficialmente à Caixa Econômica Federal que volte atrás na decisão. Entidades de classe estão pressionando a Caixa. O principal argumento é que a falta de assistência técnica pode gerar prejuízo. Pode virar um prejuízo, uma vez que ele não vai ter orientação técnica em nenhum momento na condução dessa lavoura. Porque já começa com a orientação quanto ao projeto, quanto ao tipo de semente a ser utilizada, né? Semente de melhor qualidade vai dar um retorno lá na frente. Então todas essas orientações têm que ser prestadas já na hora em que o produtor, inclusive, vai decidir que tipo de cultura vai plantar, né? Este gerente da Caixa explica que nem sempre o produtor ficará liberado do projeto. Cada caso será avaliado individualmente, levando em conta a relação do cliente com o banco. Nós teremos, em alguns casos, para custeio, né, a possibilidade para valores de até R$300 mil a dispensa de projeto técnico. Desde que o nosso gerente já conheça o cliente, já tenha relacionamento e conheça já a produção dele, né? Mas para todos os casos de investimento no crédito rural, nós necessitaremos sim da assistência técnica, ela é muito importante para nós, né? A Caixa vai liberar neste ano quase R$4 bilhões em crédito rural com juros subsidiados, bem abaixo do mercado.
Mas os agrônomos fazem outro alerta. Sem a garantia de um profissional habilitado, o recurso pode ser desviado para outras finalidades. Nós já vivenciamos isso anteriormente, né? Quando os recursos não tinham a participação de profissionais da nossa área, de que os recursos eram desviados, eram utilizados em outras finalidades. Então essa também é uma das nossas preocupações, né? Que o recurso seja efetivamente utilizado para aquela atividade que ele vai ser previsto dentro do seu projeto. Agora vamos falar sobre financiamento imobiliário Poupex, a oportunidade certa para você comprar a sua casa própria. Você que está pensando em comprar um imóvel para morar ou para investir com as melhores condições do mercado? Poupex, juros baixos e agilidade na liberação do crédito. Visite a agência no Shopping Rua da Praia. Lá você tem atendimento personalizado com profissionais especializados em crédito imobiliário, capazes de orientá-lo sobre todas as etapas do processo de compra da casa própria. Acessando o site casapropriapoupex.com.br, você encontra as principais informações sobre o financiamento imobiliário Poupex, o passo a passo para a contratação, perguntas frequentes e mais, um simulador que mostra o valor da sua prestação do início ao fim do contrato. A Poupex está há 32 anos no mercado, já financiou milhares de imóveis em todo o Brasil. Financiamento imobiliário Poupex é hora de realizar. Mais informações no telefone 3225-0269. O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui. Se você quer rever alguma reportagem, não perca a reapresentação do programa domingo às 9 da manhã. Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem.